Gente, eu vou olhar para esse lado aqui. Jovens, eu vou falar para você hoje. Eu não esperava contar aqui na frente, pertinho de mim. Jovens, Deus vai te chamar hoje para trabalhar nos Voluntários Sem Fronteiras, porque o mundo está precisando dos jovens, da força, da coragem, da garra dos jovens. Irmãos, eu sou Ivani Alves de Oliveira, estudei no Seminário de Educadoras Cristãs em Recife, fiz pós-graduação na área de missões no Uruguai, por 2 anos, em convênio com a Junta de Missões Mundiais e o SEC. Uma vez que você tem a oportunidade e o privilégio de ir num campo, mesmo por 1 semana, ou 2 dias, ou 1 mês, você nunca mais será a mesma pessoa. E durante esse mês eu estava fazendo promoção de manhã e à noite nas igrejas e contando testemunhos e falando do que Deus está fazendo no mundo e como as igrejas estão inseridas e como os irmãos estão inseridos nesse contexto do que está acontecendo na obra de missões e como Deus está fazendo. E hoje será diferente, né? Me pediram para falar sobre os voluntários sem fronteiras. Quem é o voluntário? É um missionário chamado por Deus, que usa a sua intelectualidade, os seus talentos e os seus dons a serviço do Senhor em 15 dias, em 1 mês, 6 meses e até 3 anos no campo de missões. Todos nós aqui somos chamados para ser missionário aonde nós estamos. Então, no seu trabalho, você é o potencial para ser um dos voluntários sem fronteira no seu serviço, aqui. Porque primeiro a gente precisa ser aqui. E quero dizer para vocês, irmãos, o maior campo de um voluntário é no seu lar, é na sua família. É onde Deus deseja que você, como avó, como pai, como irmão, possa ter uma intimidade legítima com o Pai. E eu vou falar sobre as atividades e as modalidades que a Junta de Missões Mundiais tem desenvolvido através das igrejas batistas do Brasil. A primeira delas é o missionário, ele se apresenta à junta, tira seu passaporte e um atestado médico, um atestado psicológico e assina os termos que tem como voluntário o dia de saída e o dia de voltar. E eu quero dizer para os irmãos, trabalhar com a junta é um privilégio, porque eles tomam conta da gente de uma maneira maravilhosa e, principalmente, no campo, eles ficam ligando e perguntando como você está, mas a gente não tem nem tempo, né, de ficar atendendo o telefone, porque o trabalho das caravanas são irmãos das igrejas, e agora a junta já está abrindo para evangélicos de outra denominação, e assim a gente se encontra em um dos aeroportos onde tem a maior quantidade de pessoas, para a gente ir para aquele país, o qual a gente faz um treinamento online e a gente começa a se preparar, e a primeira preparação é em oração. Senhor, eu vou, mas eu vou comer ratinho igual eu comi em Moçambique. Você em transcultural, quando você vai para um país, você tem que saber tudo a respeito daquele país para a gente não passar vergonha, né? E por exemplo, no Oriente Médio, nós comemos, eles só comem sementes em um dos países. No outro, quem é diabético, comer macarrão no café da manhã, macarrão no almoço, macarrão na janta. Então, isso tudo faz diferença. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor e o Senhor vai orientando e a gente vai aprendendo coisas novas. Mas o primeiro é caravana.
Quem é que vai no pessoal da caravana? Idosos que têm dificuldade, né, que não falam inglês, mas geralmente em caravana tem alguém que fala o inglês, né, que a gente precisa parar nos aeroportos e tal, tem que ter alguém que é a língua universal, que é o inglês. E Deus está usando, irmãos, eu nunca vi uma coisa dessa como Deus está usando os adultos, os da idade feliz. E quando eu estava lá no Oriente Médio 3, no estado de Haiti, onde aconteceu o terremoto, eu fiquei meia desequilibrada por ser diabética e comer macarrão, e tinha que comer. Não era porque a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas, não, é porque não tinha mesmo. E ali eu comecei a ficar meio assim, por causa do diabetes, fiquei descompensada. E eu sentei lá uma tarde e falei assim, Senhor, eu vou ter que fazer outra coisa e eu não vou vir mais, não. Então, o Senhor vai tratando no meu coração. E o que Deus fez? Deu a resposta na hora, quando você tem intimidade. No outro dia, quando a gente vinha embora, irmãos, chegaram a caravana das médicas dos Estados Unidos. Uma irmãzinha de 78 anos com a bengalinha, a idade menor era 78 anos e a mais antiga tinha 89. E eu conversei com a chefe delas, em espanhol, e ela falou assim, não, nós não vamos, elas não vão andar, elas não vão pegar peso, elas só vão dar as receitas e dar os remédios. E ela disse assim, olha, nós temos que parar e pensar que Deus usa a criança, o jovem, o adulto e principalmente o da terceira idade. E eu fiquei encantada com aquelas senhoras participando lá das atividades do Remar, da ONG Remar, e Deus me deu aquela resposta. Eu falei, gente, eu com essa idade estou achando que não, né, já estou com dificuldade. Deus dá as respostas, irmãos, através da nossa oração. A primeira, a segunda é individual. Você que é médico, você que é engenheiro, você que tem a sua profissão costureira, da limpeza, que corta verduras, no reino de Deus tem lugar para todos. Deus está chamando todos aqueles que, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, somos responsáveis pela pregação do Evangelho. E se Deus está me chamando e eu não dou essa resposta, Ele vai chamar outras pessoas. Ele vai convidar outras pessoas para estar no seu lugar. Mas a responsabilidade é de cada um de nós na pregação do Evangelho. Cada um de nós é missionário para a gente falar de Jesus. Então, o individual... você faz aquele projeto, olha, eu falo inglês, eu faço, eu gosto de esporte, múltiplas coisas. E ali a junta vai montar, vai ver o país e vai montar ali, né, com a equipe deles, quantos dias e o que você vai precisar para você estar lá. E assim, por exemplo, eu queria ir para a Coreia do Sul. Eu fiz a minha inscrição, mas só precisa de jovens. E eu questionei, falei, não, eu sou jovem na minha cabeça, eu sou jovem. E ela falou, não, Ivani. Aí ela falou, não, você não vai para a Coreia do Sul, porque precisa de jovem e você não vai fazer o que eles fazem, que é correr, fazer atividades, internet. Mas você quer ir para o Nepal? Em um mês, você quer ir para o Nepal? Aí, no dia 5, eu recebi o convite da junta para o Nepal. E eu fui olhar quanto que é a passagem, porque o voluntário é aquele, você tem que, né, pagar ali o que a junta determina, em dólar ou euro, e você paga a sua passagem. Irmãos, é o maior investimento da vida de uma pessoa, é você investir no reino de Deus. Você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. A sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E o terceiro, irmãos, é a família.
você pode ligar para a junta, olha, eu, minha família, meus 2 filhos, meu marido, eu tenho essa profissão, eu sei fazer isso, meus filhos também sabem fazer isso. E você passar 3 meses, 6 meses lá no campo missionário, e assim a junta vai estudar e vai trabalhar em que você pode servir e amar aquele país que você escolheu. Ou a junta sugerir também. O terceiro é grupo de viagens. Por exemplo, no Uruguai eu tive lá o mês retrasado. O que as igrejas estão precisando? De músicos, para ensinar música para as crianças, para os adultos. E, às vezes, na igreja onde que eu estava visitando, eles recorreram à igreja vizinha de outra denominação para ensinar a música, a teoria, né, para os jovens da igreja. E, então, olha, jovens, que bacana. O Uruguai é bacana, é um país bacana. Eu fiquei lá 2 anos. E é um país que a cultura é excelente. Da América do Sul, eu acredito que seja um dos mais, né, que a Argentina agora já deu uma decaída. Então, Deus está chamando você. Se você toca, é porque você está envolvido com alguma coisa. E a música é a linguagem universal para você entrar em qualquer país, né? Então, você monta um grupo na sua igreja, por exemplo, Gunter, né? Aí, que bacana, Deus está falando no seu coração. Monte um grupo com os seus músicos, se todos não puderem ir, mas começa a orar. E a primeira coisa, né, assim, que os jovens, eles falam lá na minha igreja, ai, Vani, mas você trabalha, você tem... Eu falei, não, no reino de Deus, a questão não é ter dinheiro, a questão é você falar para Deus, Deus, eu gostaria de ir, contribuir com a tua obra lá em tal país. O Senhor tem aqueles que não podem ir, mas tem aqueles que Deus vai levantar para patrocinar aquele jovem. Você está contribuindo com missões. E então, você pode fazer o grupo da sua igreja, com pessoas da associação, da sua convenção aqui do Estado, e montar o seu trabalho e colocar para junto o que vocês, né, deverão fazer. E é a partir de 16 anos. Ali, geralmente vai o responsável, né? Então, assim, olha, Deus está trabalhando a galope, porque a vinda de Jesus está próxima e nós precisamos cumprir essa missão individual e como igreja. Agora surgiu a nova modalidade dos voluntários, Casa do Voluntário. Quem é que participa da Casa do Voluntário? Qualquer um jovem e adulto que esteja disposto a pegar a mão no arado e fazer tudo o que tiver lá. Colocar à disposição. Se não sabe, igual eu Oriente Médio 3, eu mudei de profissão, né? Pode me contratar. Eu aprendi a pintar. Nós fomos para lá para pintar a tenda de brincar de 500 crianças. E então, todo mundo pegou lá para pintar. Há médicos, dentistas, fono. Lá não tinha profissão, lá tinha salvos, remidos pelo sangue, contribuindo para a salvação, sem falar uma língua. O árabe é muito difícil, eu só aprendi a falar uma palavra, obrigada, shukran. Tudo que eles falavam, eu não sabia falar, shukran. Eles entendiam. E ali a gente trabalhava sem falar. É a nova modalidade da Junta de Missões Mundiais a alcançar a Ásia sem você. Hoje a língua não é empecilho. Então, a Casa do Voluntário recebe voluntários de todo o mundo, né? E nós temos ali a Casa do Voluntário no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vem gente de outros países também participar. E um dos mais assim interessantes é o intercâmbio do voluntariado. Onde o jovem quer, assim, fala inglês, mas ele quer se aperfeiçoar, fala o francês, quer se aperfeiçoar, o crioulo quer se aperfeiçoar. E então, o primeiro quesito, ele tem que saber uma língua. Jovens, estuda inglês. Hoje, quem não sabe inglês, né, está fora, né, de muita coisa. Então, eu aconselho você a estudar inglês, igual eu estou lá estudando,
Estou lá estudando. É mais difícil da gente aprender? É. Mas Deus te dá condições de você ir arranhando, chegar lá no aeroporto, você não passar tanta vergonha, saber, né? Falar ali o portão, pedir ajuda. Então, a gente sabe, assim, né? Umas 10 palavrinhas, e você vai fazendo, né? Assim, a obra do Senhor. Então, se você tem interesse em aperfeiçoar seu inglês, aprender uma nova língua, e, ao mesmo tempo, desenvolver os seus talentos no que você sabe fazer, se apresente à junta como voluntário sem fronteiras. E o bom é que o voluntário sem fronteiras, ele é flexível. Se você for sozinho, você vai desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração, o seu talento, o seu dom aí, que está, né, enterrado. No Oriente Médio 3, a maioria das pessoas que foram para lá, foram para fazer trabalhos mais difíceis. Igual eu nunca fazia comida em casa, né? Assim, trabalho fora não fazia. Mas eu fui para lá 3h30 de manhã e 3h30 à tarde cortando verdura. Cortei as unhas, mas aprendi, fiz lá. Estou lá fazendo. Então, você estar à disposição de aprender o que está precisando ali no momento. E Deus vai trabalhando no seu coração, de você ver famílias brigando por causa de 2 pães. E o coração do pastor, tão bondoso, deu 2 pães para uma família, a outra família ficou sem. Até isso a gente aprende o que tem que fazer, não pode sair do trilho. E nós também, foi o dentista, e lá nós levamos flu, e os meus colegas, eu sou policial civil, e os meus colegas, eles já sabem do meu trabalho, e eles contribuíram, né, com uma quantidade enorme de escova, pasta. Irmãos, o trabalho de Deus só tem uma palavrinha: relacionamento. 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 Quando eu não tinha dinheiro para pagar os voluntários, eu chegava perto, que Deus dá inteligência para isso, eu chegava perto de um empresário e falava assim: estou querendo tanto ir para aquele país, irmão, mas só que eu não tenho dinheiro, mas eu gostaria de ir. Deus vai levantar, eu falava, Deus vai levantar alguém para poder me ajudar, não é pagar todo não, é me ajudar a patrocinar. E eu comecei a orar e botava todo dia aquele irmão nas mãos do Senhor. Senhor, toca lá no coração daquele homem, o empresário, ele esse dinheiro não vai fazer falta para ele. E um dia ele chegou e falou para mim assim: irmã Ivani, eu vou patrocinar a sua passagem. Relacionamento é você contar, né? Você quer ir, você pode ir, Deus está te chamando, mas tem aquele que não pode ir, mas Deus pode tocar no coração dele para ele te patrocinar. E agora, a 5ª modalidade, irmãos, os missionários sem fronteiras, mochileiros. Olha, é tão bacana. Quando eu cheguei em Israel, que eu fui 2 vezes em Israel, e eu cheguei lá, nós fomos nessa casa dos mochileiros, e eu aprendi tanta coisa. O que faz? O cara só tem uma mochila com algumas roupas, e aí lava todo dia, e veste, e vai exatamente na sinagoga, aprender as coisas e vendo. Então, assim, se coloque na brecha, naquilo que você pode fazer, que Deus vai te abençoar. E o mundo, irmão, se você entrar no site da Junta de Missões Mundiais, você vai ver o que Deus está fazendo, você fica de boca aberta. Como eu trabalho plantão, e não, né, quando não chega preso, eu fico lá, passando a madrugada, ouvindo os testemunhos e ouvindo, né, as coisas. E outra coisa, na nossa igreja, a gente trabalha no coletivo para levantar a oferta. Mas nós temos a nossa oferta individual. E a oferta individual é a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus, né? Então, assim, tinha um senhor que o filho dele estava fazendo engenharia no Recife. E ele falou assim: pai, eu vou deixar tudo e eu vou botar minha roupa aqui com a ajuda de Missões Mundiais, e eu vou participar, eu vou trabalhar, eu vou aprender. E o pai falou assim: Deus está te chamando, você já orou? É isso que você está sentindo?
Vá, porque lá você, quando voltar, você vai ser outro. Você vai aprender a dar valor à vida, a ver a obra de Deus diferente, ter um coração mais grato. E ele foi um incentivador do filho para participar dessa modalidade dos Voluntários Sem Fronteiras. E agora, irmãos, nós temos, por último, bacana, quero incentivar todo mundo a ir nas terras bíblicas. E como eu já fui 2 vezes em Israel, o conteúdo das terras bíblicas de Jordânia e Israel pegou todo o conteúdo das 2 vezes que eu fui. Então, se você quiser conhecer tudo que tem lá na palavra e ver que é verdade, tudo que tem lá, vá lá ver com os seus próprios olhos. E você pode ir. E outra coisa, é bem mais em conta do que qualquer outro, vamos dizer assim, turismo, né? Que as pessoas fazem turismo, né? Então, você pode fazer ali, pode pagar com antecedência. Então, a nossa Junta de Missões Mundiais tem essas modalidades para você que quer estar inserido no reino de Deus. Irmão, qualquer profissão, o que você souber fazer, né? Lá em Guiné-Bissau, enquanto a missionária estava distribuindo os remédios, eu estava fazendo massagem nas senhoras, né? E lá eu mandava nelas, porque lá é a idade que manda, quem manda lá é a mulher. E aí o pastor falou assim, o missionário Beto, Ivani, você tem autoridade sobre elas, o que você pedir para fazer, você vai fazer. Só que eu estava fazendo massagem nelas, eu era uma só. O que eu fiz? Botei 10 assim e ensinei a fazer. Só que as idosas não queriam, idosos de 40 anos lá, tá? 40 anos lá, já é idoso. Elas não queriam que as novas fizessem massagem nelas, que era um desrespeito. E eu falei, não, elas vão fazer sim, porque eu sou uma só, eu vou fazer na mais antiga que tem aqui, e as outras vão fazer as massagenzinhas nos ombros de vocês e tal. Então, tudo, irmão, que você souber fazer, você pode se dedicar por amor à obra do Senhor. Finalizando aqui, eu quero contar uma experiência para vocês. O pastor falou que eu podia contar. Tá gravando, né? Mas eu conto por cima. No Haiti, né, a gente assim que é policial, a gente é treinado a não ter muita emoção nas coisas, né? E o tenente do Exército Brasileiro falou comigo assim, eu participei do Jesus Transforma em Catolés, na Bahia, na Chapada Diamantina, e ele falou, Ivani, não vai para o Haiti. Ele foi sargento lá na pacificação. E ele falou, não vai para o Haiti, você não vai aguentar não. Seu estômago vai doer, sua cabeça vai doer, que você só vai ver briga de um lado e do outro, e muito morte, muita destruição. Eu falei, pois é lá que eu vou mesmo. E eu cheguei lá, irmãos, o que ele falou, realmente assim, dava dor de cabeça, da gente ver a miséria, as pessoas comendo capim e tal. Mas Deus me levou para lá, foi para uma circunstância. Uma circunstância. Eu nasci num lar cristão, eu aprendi a orar muito cedo, mas eu não aprendi a ter intimidade com Deus na oração. Eu não sabia. Eu não sabia ter intimidade com Deus. A gente tem as dificuldades, a gente conta para a mãe, para o pai, para o tio, para o avô, para o colega de trabalho. O último, quando não tem solução, a gente vai falar para o pai, que é para Deus. Pelo menos eu era assim. Os irmãos aqui, tenho certeza que não fazem isso. E chegou o capelão, nosso missionário, pastor Renato, já falei o nome, né? O nosso capelão lá, do Exército Brasileiro, e ele, diga-se de passagem, o Brasil top, fez um excelente trabalho, eles lá amam os brasileiros, e o pastor chegou lá de tarde e falou assim, me chamou, que a gente estava na casa da Esperança, das crianças abandonadas, das crianças que perderam os pais, perderam tudo, e o pastor Renato falou assim, mãe Ivani,
eu quero levar a senhora ali em um lugar, mas a senhora tem estrutura? Eu falei, que tipo de estrutura? Emocional. É emocional. A senhora tem coragem de ver corpo pipinado, corpo cheio de bicho? Aí eu falei assim, ai, pastor, eu acho que eu tenho. E o aviador, marido da dentista, falou assim, pastor, eu também quero ir. Aí ele falou, mas você tem estrutura emocional? Aí ele falou, mas se eu sou aviador, eu sou treinado para ver tudo. Então, eu posso ir? Aí o pastor falou, não, mas a recomendada foi Ivani. Mas tá, eu vou deixar vocês irem. E colocou a gente dentro do carro dele. E nós chegamos lá no local, 17h30. E quando foi 17h40, era tipo um campo de futebol. E abriu o primeiro portão. E ali foram colocados as caçambas do lixo dos hospitais, do lado direito. Saíram as caçambas do lixo do hospital, abriu a outra porta e todo o lixo do Porto Príncipe, lá, dos estrangeiros, as coisas assim. E a mulher pergunta, e eu falei, pastor, e ele sentou, e ele orava em crioulo, e ele orava em francês. E eu bati assim, falei, não, pastor, em português, para eu saber o que ele estava orando. E quando foi 5:45, abriram os portões. Irmãos, vocês não têm ideia do que é uma multidão faminta, de não ter nada para comer, destruído pela guerra, entre eles mesmos, destruído pelo terremoto. E então, primeiro foram aqueles que foram, desculpa, mas eu tenho que falar, foram para a área ali, hospitalar. Irmãos, eu vi eles comendo dedinho, não foi ninguém que falou não, dedinho, placenta, pele, tudo que tinha no lixo hospitalar, eles estavam comendo. E os outros entraram para o lado de recolher o lixo lá, e comida, resto de comida. E o pastor orava em línguas, mas em línguas, no francês, no crioulo, no inglês, e depois ele pedia. Sabe o que ele estava orando? O que ele estava falando? Ele disse assim, Deus, o Senhor me mandou aqui hoje, porque o Senhor tem almas aqui, nesse meio dessa multidão. O Senhor tem almas para o teu reino. E eu tenho certeza que o Senhor vai mandar pessoas aqui, para a gente visitar, para a gente levar comida, e para a gente fazer o estudo bíblico. E o Senhor, haja com o teu poder. E eu falei assim, esse pastor está ficando doido. Eu pensei só, né? Que a gente pensa. Mas eu não falei. E Deus deu a resposta imediatamente de um servo que sabe o que é intimidade e que sabe que Deus vai responder. A oração imediata. E depois, passaram uns minutinhos e ele falava, Senhor, qual é o primeiro? E eu fazia assim com a cabeça. Não tinha experiência, irmão, de Deus responder a oração de um servo que tem intimidade dentro da palavra. E veio o primeiro. E o primeiro falou, eu não entendi nada, porque era no crioulo, e ele falou, pastor, eu perdi toda a minha família, eu perdi o meu local de trabalho, eu só tenho um filho, eu estou comendo grama, eu estou comendo o que tem na rua, que a gente encontra, estou tomando água do poço, e eu queria que o senhor me ajudasse, a sua igreja me ajudasse. Aí o pastor anotou o nome dele, aonde, e o pastor falou assim, amanhã nós vamos lá, aonde que você está morando. E foram 7. Para finalizar aqui, foram 7. E eu saí de lá muda. Só fiz uma pergunta para o pastor. Pastor, por que eles estão comendo esse lixão aqui do hospital? E o pastor explicou para nós
que eles estavam comendo, porque a fome é brava, a fome é difícil. Então, para eles, se eles fossem morrer de fome, ou comer aqueles negócios contaminados, era melhor comer contaminado, pelo menos encher a barriga. Essa foi a resposta do pastor. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós, como filho de Deus, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos muito, assim, apegado ao nosso trabalho, à nossa família, e nós não estamos vendo a urgência da evangelização que Deus está colocando na nossa vida. E eu desafio, irmãos, vocês como igreja, como pessoa, a colocar suas profissões no reino do Senhor. E finalizando, tá, pastor? Eu sou policial civil, sou investigadora de polícia, eu trabalho no DPJ de Vitória há 15 anos. E eu sou assistente social também. E quando eu cheguei do seminário, eu fiz o curso há 33 anos e passei. E eu estou lá trabalhando com presos até hoje. Só com presos. Na casa de detenção, Jardim América, e acabou, e aí eu fui para o DPJ de Vitória. E lá eu recebo os presos menores, os drogados, o que ninguém gosta, né? E a margem da sociedade. Mas tem aqueles que Deus levanta para trabalhar e ter misericórdia. E no meu plantão, eu falo de Jesus, é lá que é o meu campo missionário. E eu já pelejo para aposentar, mas a coisa é difícil. E agora foi inaugurado a Salas Maria, né, para recolher as mulheres de violência, e leva os filhos. Eu estou apaixonado. Estou apaixonado pela mulher lá, chegou com um menininho de 3 meses. E lá a gente comprou roupa do bazar, né, para a gente dar para as mulheres que chegam lá de droga, grávidas, sem nada. E ali, estou apaixonada. Por quê? Porque Deus coloca na sua mente que para servir ao Senhor é aonde você está. O seu verdadeiro campo missionário é ali, né? E, irmãos, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que os adolescentes fazem com os pais. Se a gente deixar, eles batem lá dentro. E quantas vezes a gente tem que socorrer, porque o filho sai, tem que entregar o menor, né, para a família, e eles bateram no pai, na mãe, na avó, tudo lá fora. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como diz a palavra do Senhor. Mas nós temos que ter alguém também que goste desse tipo de pessoa, né? E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Não falar de religião, não falo de batista, mas ali eu falo de Jesus. Olha, Jesus pode transformar. E ali a gente tem um diálogo, um relacionamento. E quando você dá um copinho de café, você dá uma aguinha gelada, eles começam a se abrir, começam a chorar. E eu falo, Jesus pode tirar você daí, dessa situação que você está. Ah, não, não, tia. Não tem como eu sair mais não, porque se eu sair eu morro. Não, Jesus vai dar a solução para você, Jesus vai te abençoar. E a gente ali tem aquele diálogo, né, das pessoas que são, né, marginalizadas pelas situações. E quero dizer para os irmãos, é muito triste, porque os que são autuados ou não, qual é a sua religião? Quando eles vão falar que é bairro, eu falo, não fala não. Fala que é batista não. Mas a maioria são tudo ex. E aquilo dói. Os desigrejados. Nós estamos fazendo pouco, irmãos. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, sei que é uma igreja maravilhosa, a gente sabe, né? Mas nós precisamos. Eu desafio os irmãos nessa manhã, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Vamos fazer mais como igreja? Vamos fazer mais, porque a responsabilidade é nossa, ide, né? E fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até a consumação do século. Então eu desafio os irmãos, vamos orar por missões, mas
Vamos mobilizar só, não nesse mês de março só, mas orar, pegar o seu missionário, o PAN, né? E agora que eu vou para o Nepal, o meu missionário lá, Benjamin, né? Que o nome dele não é Benjamin, né? Que eu não posso falar, que é meu amigo, e ele é o meu. Vamos adotar os nossos missionários. Se você não for, você não pode ir, mas adote uma oração, adote um jovem para poder participar, né, que o mundo todo está precisando. E vocês sabem que em Israel pediram jovens brasileiros para ensinar taekwondo? Nós temos jovens, né, dos Voluntários Sem Fronteiras trabalhando, né, em Israel. Então Deus está trabalhando. Qual é a sua participação? O que você tem feito para o reino de Deus individual? Como que você está inserido nessa obra? Então, que Deus abençoe essa igreja. É uma igreja maravilhosa e que você se insira em uma dessas modalidades do Voluntário Sem Fronteira. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso você investir em você, né? Pode ser 15 dias, 30 dias, aí vai ficar ao seu critério. Que Deus abençoe. Ela trouxe um vídeo que conta um pouco dessa história, curtinho. Pode passar o vídeo? Cadê a irmãzinha da saia? Desculpa. Vamos ver. Ela quer mostrar uma roupa ali. Enquanto ela sobe aqui, a gente vai soltar o vídeo. Pode. E aí ela vai demonstrar uma vestimenta que ela trouxe ali. Tá. A África toda. Porque os países... İzlerim yolunu Rabbim, İzlerim sevinçle Rabbim, İzlerim durmadan Rabbim, arkama bakmadan. İzlerim yolunu Rabbim, İzlerim sevinçle Rabbim, İzlerim durmadan Rabbim, arkama bakmadan. Seni seviyorum Rabbim, seni seviyorum Rabbim, seni seviyorum Rabbim, arkama bakmadan. Severim huzurunu Rab, severim dostluğunu Rab, severim durmadan Rabbim, arkama bakmadan. Severim huzurunu Rab, severim dostluğunu Rab, severim durmadan Rabbim, arkama bakmadan. Irmãos, nos países da África, como não tem costureira e quando tem é muito cara, né, eles pegam, chama-se o tecido capulana, se chama capulana esse tecido. E eles não têm, as mulheres não têm dinheiro, né, para poder mandar fazer, igual eu ganhei esse aqui da nossa missionária de Guiné-Bissau. E então eles criaram essa modalidade de saia que é usado por todas as mulheres. E quando você chega lá, você tem que usar também. Você tem que fazer todas as visitas com as saias para identificar. E aqui a capulana, você pega o tecido. Aí é assim. Aí você pega a
ponta aqui e vem aqui, já deu uma coisa para segurar que não tem como cair. Peraí, para você puxar. Aí, puxa aqui do lado, ó. E com essa ponta aqui, pronto. Essa é a saia que elas ficam um dia todo, trabalha, faz tudo. Carrega a lata de água na cabeça e fica e não sai. E serve para múltiplas coisas. Na minha casa é no sofá, é na mesa, né, que eu uso. Né? Mas eu dei toda essa promoção, as esposas dos pastores me pediam a capulana e eu dei. Aí só fiquei com esse aqui, que é do mapa da África. Mas é seguro, pode andar que não vai cair.